A situação aqui estamos a verificar em África, muitas eleições a serem roubadas. Hum, Isto parece que tornou-se uma cultura. Não sei se é uma cultura e gostaria de ouvir também o Domingos nesse quesito. Eh, Tanzânia e Camarões são países que nós esperávamos que a situação talvez fosse diferente desta vez. Em Camarões repete-se a música e na Tanzânia algo jamais visto aconteceu, semelhante ao que se viveu em Moçambique. Paula, sabemos que tens estado a trabalhar muito próximo e, melhor dizer, estás dentro da dinâmica. Qual é o estado da arte na Tanzânia e também em Camarões? Muito obrigada, Álvaro, e uma boa noite ao Domingos. É sempre um Boa prazer noite, estar Paulo. Boa noite. convosco. Sim, nós temos membros da sociedade civil e repórteres no terreno. Temos um repórter da Tanzânia e uma membro da sociedade civil que tivemos que tirar do país porque estavam sob risco de serem assassinados. Tivemos que tirar também um repórter e uma senhora da sociedade civil dos Camarões porque estavam numa lista para serem presos. E isto foi logo na semana que seguiram às eleições. As eleições primeiro aconteceram nos Camarões, a 12 de outubro, e depois na Tanzânia, a 29 de outubro. Nós esperávamos que as eleições fossem difíceis, especialmente porque o Paul Biya governa os Camarões como ele é um autocrata. Já está no poder há 43 anos. O senhor tem 92 anos, que já está velho, que já devia ter se reformado e saído do poder. Não larga o poder, não parece ter um plano de sucessão e vai estar se conseguir acabar o mandato, mais 7 anos, quase até aos 100 anos. Que este líder vai governar. E está a governar um país profundamente instável. Temos os movimentos secessionistas, independentistas da Amazónia, e temos secções do país que estão sob ocupação e ataques constantes do Estado Islâmico na zona da parte da África. Por isso, é muito complicado. O Paul Biya conseguiu desqualificar o Kamto, que era o membro da oposição com mais credibilidade, que sempre foi o que fez frente ao Biya. Conseguiu pô-lo de lado em termos técnicos, legalistas, o que for. Nós todos conhecemos que isso também já aconteceu em vários outros países. E, de repente, uns meses antes da eleição, sai um dissidente do Biya, o Issa Chiroma Bakari, que foi ministro dentro dos governos do Biya e que, de repente, disse não, isto basta, este país está a ser mal governado e nós precisamos de um caminho novo. E ele consegue angariar o apoio de todos os partidos da oposição que foram desqualificados, de uma vaga grande de coligação da sociedade civil, que era uma organização que eles depois chamaram de já não me lembro se era Democracia e Mudança, uma coisa assim, que foram eles que depois, com muitas pessoas no terreno, conseguiram fazer a contagem paralela dos votos. A contagem paralela dos votos acontece antes da contagem oficial. Antes da oficial, o Chiroma, que é o líder da oposição, que de facto ganhou as eleições, diz que ganhou as eleições. Imediatamente o Paul Biya diz que isso é traição. Isso é um crime de Estado e é traição a fazer uma declaração de resultados quando nós não temos os resultados oficiais.
E qual era a base de informação que o Chiroma estava a usar? Estava a usar a contagem de as assembleias de voto em 18 distritos, que representava mais ou menos 82% do eleitorado. Haviam zonas que não foi muito difícil votarem, por causa da guerra e da instabilidade. E a contagem paralela do Chiroma mostrou que ele tinha ganho com 54% e que o Bia tinha tido 33%. Quando o governo anuncia os resultados, fazem ao contrário. Ganha o Bia com 53% e o Chiroma fica com 35%. Uma coisa assim, quer dizer, ele faz quase reverte os resultados. Entretanto, começa uma vaga de protestos dos apoiantes do Bia, zangados, as forças de segurança vão para as ruas, começam, acho que 100 pessoas foram logo presos, aliados do Chiroma, desde membros, líderes da sociedade civil, a líderes de outros partidos de oposição que se aliaram a esta grande aliança para a mudança e para a democracia nos Camarões. 100, imediatamente, foram logo presos. E começaram numa caça ao homem em relação ao Chiroma. Cercaram a casa dele, os apoiantes fizeram quase uma proteção humana e não deixaram que a polícia chegasse até ele. Ele, entretanto, não sei, já não me lembro bem a data, entretanto, sai pela fronteira e vai para a Nigéria. Foge para a Nigéria porque sabia que eles iam ou prendê-lo ou um atentado contra o Chiroma. Portanto, o Chiroma, desculpa, Paula, o Chiroma, portanto, teve que se ausentar do país, indo para a Nigéria em refúgio? Exatamente, foi para a Nigéria. Entretanto, a Nigéria já não era um país seguro e hoje tivemos confirmação que ele foi para a Gâmbia. Ele está atualmente na Gâmbia, que vai o proteger. Ora, ele tem muito apoio no país. Eu não sei como é que o Bia vai conseguir governar os Camarões desta forma, especialmente porque todas as pessoas, desde o Presidente do Conselho Constitucional até até ao Presidente da Assembleia Nacional, são todos octogenários ou quase a chegar à idade do Bia. Ou seja, é uma classe política que está completamente longe da realidade jovem e das necessidades que a população precisa. E não temos a certeza que os militares estejam com o Bia. Nós sabemos que a Brigada de Intervenção Rápida, a BIR, que é treinada pelos israelitas, é armada pelos israelitas, e todos os elementos de surveillance, de vigilância, de interseção de chamadas, todo esse aparato é providenciado pelos israelitas ao Paul Bia. Os Camarões é um dos países que nunca aceitou reconhecer o Estado da Palestina, exatamente porque a presença israelita é tão importante na manutenção do poder hegemónico do Paul Bia. Em relação à Tanzânia, passado 2 semanas, a Tanzânia, em finais de outubro, tem eleições. Foi a eleições sem oposição. Porquê? Porque o Tundu Lissu foi preso. Esse sim era um homem que era o líder da oposição do partido Chadema. O Tundu Lissu foi preso, está acusado de terrorismo e traição, que é um atentado ao Estado, que, se for condenado, é pena de morte. O Tundu Lissu disse que ele já em 2017, na administração do John Magufuli, que foi um ditador também, Samia Suluhu Hassan, atual presidente, foi vice-presidente do Magufuli. Já na altura do Magufuli, o Tundu Lissu, o líder da oposição, sofreu um atentado. Ele teve 16 balas no corpo dele.
e sobreviveu. Foi assim um milagre, isto em 2017. Ele sai do país porque, quer dizer, quase a morrer, salvaram-no, acho que foi logo na Alemanha, os alemães salvaram-no, conseguiram salvá-lo, e quando morre o Magufuli em 2021, a Samia começa a fazer umas reformas, a dizer: não, 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 vamos fazer uma abertura política, e o Tundu Lissu regressa. Vamos reconciliar o país, vamos ultrapassar, vamos fazer as reformas constitucionais, as reformas eleitorais necessárias, etc. Uma das coisas que reformas que a oposição Chadema estava a pedir era que, por exemplo, na Tanzânia, não não se pode fazer contagens paralelas. É proibido, primeiro. Segundo, quando os resultados são anunciados oficialmente, não há forma legal nenhuma de questionar os resultados. Não há. Acabou. Aceitam, é a palavra de Deus. Não Ah, existe sistema de recursos, Nada. Eles retiraram isso tudo. Não há recursos. Não há recursos legais, não há recursos não institucionais. existe sistema de não existe sistema, para reivindicar resultados. Não. Eles tiraram isso da lei eleitoral. E era uma das coisas que o Tundu Lissu queria que repusessem. O que é que acontece? O Tundu Lissu e o partido Chadema e os outros que foram desqualificados, que eram de facto, porque a Tanzânia é um país que une dois territórios, Tanganyika, que é o continente, e Zanzibar. A atual presidente é a primeira presidente muçulmana e de Zanzibar. Sempre foram presidentes do território Tanganyika, que é o território mais poderoso. Ela desqualificou a oposição de Tanganyika e a oposição de Zanzibar. Ou seja, ela foi sem oposição. E a oposição disse: não, então se não há reformas, não há eleições. No dia dos votos, começámos a ver as assembleias de voto estavam vazias. Ninguém apareceu, ninguém apareceu para. Ou então víamos jovens que estavam a roubar boletins de voto, caixas com boletins de voto e a destruir os votos, e eles próprios a sabotar as eleições que eles sabiam, porque lá há vídeos de pessoas do partido no poder, que é o Chama Chama Pinduzi, a porem boletins de votos já preenchidos. Mas assim à descarada, dentro da... e então, o que é que acontece? A partir do meio-dia, começa-se a cortar a internet. Isto o dia 29 de outubro. Começa-se a cortar a internet. A internet é desligada quase na sua totalidade nessa tarde. Começa-se inicialmente a restringir Facebook, VPNs, Instagram, mais o Twitter, o X, mas depois há um blackout completo, apagam um apagão completo da internet, que dura 6 dias. Nesses 6 dias, temos um estado de terror que acontece na Tanzânia. Nós ainda estamos a contar, dentro do possível, a quantidade de pessoas mortas e a quantidade de pessoas que estão desaparecidas, cujas famílias não os encontram há semanas. E estamos com números acima dos 10.000. Poderão ter morto mais de 10.000 pessoas em 6 dias. Isto é que não há precedentes na história da Tanzânia. E nós vimos isso porque eles desligaram a eletricidade também, embora não houvesse internet, podia haver eletricidade, mas desligaram a eletricidade para os jovens não conseguirem recarregar os telemóveis, para não gravar a matança. Mas gravaram a matança à mesma. Depois, os médicos gravaram as morgues e nós temos imensos vídeos de corpos empilhados em morgues. É um horror, é um horror. Hoje em dia... Oficialmente sabe-se quantas vidas foram ceifadas nestes.
Oficialmente eles dizem que não morreu ninguém, que isto foram estrangeiros que estavam a fazer isto. E depois começam com um discurso de ódio, mas isto começou mais recentemente, que é os imãs muçulmanos a dizer em Kiswahili, nem era em inglês, que quem criou o problema foram os cristãos. E então estão a criar clivagens que não existiam dentro do país, estão a criar clivagens muito, muito complicadas. A Samia não vai conseguir governar para os próximos 5 anos. É garantido. Porquê? Porque há muitas provas de crimes contra a humanidade, desde a CNN a vários elementos de investigação que estão a descobrir valas comuns através de imagens de satélite. Temos ONGs da região a obter o nome, a lista, e uma colega minha está a fazê-lo, e nós hoje podemos anunciar na imprensa que a minha organização Intel Watch e a Associação Mundial de Juristas levámos o governo da Samia ao Tribunal Penal Internacional para crimes contra a humanidade. E estamos a pedir uma investigação imediata, com todas as provas que foram enviadas. E de facto, choca-me que ela fez isto, foi o filho e os serviços de informação que tinham milícias privadas com a polícia, muitos deles sem uniforme, que foram baleando manifestantes. E muitas das balas, de quase todas as imagens e os vídeos que temos de milhares de corpos, os ferimentos ou são na cabeça ou são aqui no torso. No tórax. Ou seja, nesta parte. Ou seja, as zonas onde a probabilidade de morte é altíssima. Uhum. E atiraram para matar. Há um protesto agora a 9 de dezembro, que é o dia de independência da Tanzânia, onde a geração Z, que foram os jovens que foram para as ruas, vão outra vez para as ruas. Já sabemos que estão a preparar o aparato de segurança, já sabemos que eles também planeiam encurtar a internet, e estamos à espera que haja alguma contenção, uma vez que este governo sabe que as pessoas estão a apresentar todas as provas para o Tribunal Penal Internacional, e que ela possa ser indiciada, que ela tenha alguma contenção e não acabe de matar as pessoas porque muitos que foram baleados depois na polícia foram para hospitais, dos hospitais foram levados pela polícia e desaparecidos. Isso também aconteceu. Por isso os números estamos a tentar ainda, mas isto provavelmente só daqui a muitos meses é que nós finalmente vamos conseguir saber ao certo quantas pessoas morreram. Paula, última pergunta por agora. Em Tanzânia nunca se verificou crimes de género desde, digamos, Júlio Nyerere até Magufuli, nunca se tinham verificado episódios similares, porque Tanzânia era tido um país por excelência. Uma resposta breve e passamos ao Domingos. Não, eles tiveram alguns problemas. O Kikwete, que foi um presidente mais autocrático, eles tiveram momentos de repressão, mas a este nível, jamais. Isto é que nem a violência pós-eleitoral do Quênia 2007-2008, que levou uma intervenção do Kofi Annan e da ONU. Nessa altura mataram 3.000 pessoas e chocou o mundo. Agora, isto é sem precedentes.